Dando continuidade a esse assunto tão importante, vamos falar agora sobre classificação das cavidades. Na aula anterior, na parte 1, falamos de nomenclatura e os constituintes da cavidade. E agora vamos falar sobre a classificação delas. Se você já é um dentista formado com muitos anos de profissão, não precisa assistir esse vídeo, porque você até nem vai gostar dele. Por quê? Porque o conteúdo é para quem está começando, para quem é bebê ou criança dentro da odontologia, ou seja, os primeiros passos. Mesmo assim, se gostar, dê um like, até porque eu recomendei que não assistisse. Se gostar, se inscreva no canal, se gostar, aperte as notificações. O que são as classificações das cavidades? Esse autor tão conhecido, que é o G.V. Black, em 1908 publicou um livro que foi um marco dentro da odontologia e dentro da dentística. Basicamente, esse livro tratava de normatizar ou criar um método para os procedimentos relacionados principalmente à dentística. E ele classificou as cavidades de acordo com duas classificações. Uma classificação anatômica, que as cavidades preparadas em superfícies lisas e superfícies de cicatrículas e fissuras, e a classificação artificial, que seriam aquelas cavidades que iriam ser preparadas e instrumentalizadas de acordo com determinadas características. E ele classificou de uma forma que nós vamos começar a descrever aqui neste momento. Basicamente, ele dizia o quê? Que existiam as cavidades classe 1, elas estavam localizadas nessas faces, em 2/3 oclusais das faces vestibulares dos molares inferiores, elas poderiam estar localizadas nos 2/3 oclusais das faces linguais dos molares superiores e poderiam estar localizadas nas faces linguais dos dentes anteriores superiores, como vocês podem observar aqui. Em seguida, a gente vai falar agora sobre a classe 2. A classe 2 são aquelas cavidades preparadas nas faces oclusais dos premolares e molares. E aí vocês podem observar por essas imagens que pode ser um MOD, como nós podemos considerar quando é uma cavidade complexa. Vocês podem ver aqui um ocluso distal, uma MOD aqui novamente. Isso quer dizer que superfícies proximais dos dentes posteriores. Obviamente, existem classificações que falam de cavidades executadas apenas nas proximais. Essa foi a classificação de Black, que ele introduziu em 1908. Né? A partir disso, nós podemos ainda, seguindo a orientação de Black, mencionar as cavidades classe 3. Quais seriam essas? Cavidades preparadas nas faces proximais dos incisivos e caninos sem atingir o ângulo incisal. E aí vocês podem visualizar por essas imagens que são lesões de cárie localizadas nas faces proximais e cujos preparos não deverão atingir o ângulo incisal. Então, cavidades classe 3 de Black. Podemos ainda falar a seguir das classe 4. Seriam basicamente as classe 3 quando atingir o ângulo incisal. E aí chamadas de cavidades preparadas nas faces proximais dos incisivos e caninos, atingindo o ângulo incisal. Em seguida, a gente pode falar ainda sobre a classe 5, cavidades preparadas no terço gengival das faces vestibular e lingual de todos os dentes. Obviamente, se é terço gengival, o que é que o Black dizia? Face vestibular, que não são áreas de cicatrículas e fissuras. Obviamente, essas áreas estão ali no terço gengival. Agora, indo para as considerações finais, essa classificação de Black, ela é utilizada até hoje, mas algumas questões mudaram com o passar do tempo. O que é que hoje se parte principalmente? Do princípio que a cavidade deve ser minimamente invasiva, ou seja, o mínimo de remoção da estrutura do dente. Nós temos materiais hoje em dia adesivos que o Black não tinha. Nós temos também que prevalecer a importância de manter o remanescência dentário e que hoje nós temos uma odontologia mundial voltada principalmente para a estética, ou seja, preservar a estrutura do dente e quando recompor essa estrutura com material que seja funcional, estético e biologicamente aceito. Além disso, nós temos que pensar que o conhecimento atual
leva a informação sobre a saúde e sobre a doença que nos deixa muito mais preparados para resolver as situações clínicas do que Black naquela época tinha como possibilidade. Se gostou, dê um like. Se gostou, se inscreva no canal. Aqui é Alexandre Nascimento do Education for Dentist. Saúde, paz e vida longa a todos. Um grande abraço.